Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você sabe como funciona um desfibrilador e qual a tensão aplicada no paciente? Curioso de saber como um desfibrilador funciona? Então você está no tutorial certo. Aqui eu vou mostrar como o desfibrilador funciona do ponto de vista elétrico, é claro. E já vou adiantando que existem dois tipos de desfibriladores: o desfibrilador para uso externo e o desfibrilador para uso interno nos hospitais. Sim, eles são diferentes. Aquele desfibrilador que vai com o socorrista é um desfibrilador externo. Mas como é que ele funciona? Ele aplica uma alta tensão, uma alta corrente no paciente. É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Vamos lá? Vou começar mostrando essa questão da diferença do desfibrilador do tipo hospitalar e do desfibrilador externo. O desfibrilador do tipo hospitalar são projetados para operação manual por pessoas treinadas como médicos e enfermeiros que possam diagnosticar a condição cardíaca do paciente e saber o nível do choque a ser aplicado. Além disso, a condição cardíaca do paciente no hospital pode ser monitorado com mais facilidade usando o leitor de eletrocardiograma, o famoso ECG, entre outros equipamentos. Por outro lado, os desfibriladores externos automáticos, DEA, são dispositivos portáteis. Isso é, são dispositivos que são usados por pessoas que não são profissionais de saúde, embora sejam treinados para o seu uso. Como o nome já diz, eles são automáticos, porque o próprio equipamento analisa a condição do paciente e avalia a necessidade de aplicar o choque e a sua intensidade. Por isso, pode tratar apenas os tipos mais comuns de arritmia passíveis de choque, muitas vezes referidos como VT e VF, e não funciona quando na condição extrema, quando o coração já parou. Então, o desfibrilador externo automático pode ser considerado um dispositivo de acesso público e muitas vezes são disponibilizados em rodoviárias, estádio de futebol e até você pode ter na sua casa. Quanto ao projeto elétrico, não tem segredo. O seu circuito é relativamente simples. Veja na figura. O elemento-chave é o capacitor de armazenamento C, que é carregado até um nível de tensão suficiente para fornecer uma dose pré-determinada de energia elétrica, energia que será aplicada no paciente. Para simplificar a descrição, esse esquema mostra apenas o circuito de carga e descarga e não mostra os controles que acionam tudo. Claro que existe todo um circuito para medir a condição do paciente e automatizar o ciclo de carga e descarga do capacitor, assim como avaliar o momento exato de aplicar esse ciclo de carga e descarga. O circuito de carga compreende uma fonte DC e uma resistência em série com a fonte, a resistência R1. A função da resistência R1 é limitar a corrente de carga e ajustar o tempo de carga do capacitor. Esse é um circuito RC, então o tempo de carga é a função do valor da resistência R1 e do valor do capacitor C. Ajustando o tempo de carga, vai ser possível ajustar a tensão de carga do capacitor, e a energia armazenada no capacitor é a função da tensão de carga do capacitor e do valor desse capacitor. Agora vem a resposta para aquela pergunta que você está curioso. Essa fonte de tensão pode fornecer uma tensão da ordem de 1000 volts até 5000 volts. Isso mesmo, uma tensão bem elevada. E tudo isso alimentado com uma bateria. Então essa fonte de tensão nos equipamentos portáteis é na verdade um conversor DC-DC com uma alta tensão de saída. O divisor de tensão formado pelas resistências R2 e R3 monitora a tensão no capacitor. Isso tudo para automatizar a carga e descarga do capacitor. Assim, o comando vai saber exatamente o momento de desligar a carga do capacitor, tudo em função da necessidade do paciente. Já a descarga é feita através do indutor L, que, em combinação com a resistência R4, controla o pulso de corrente aplicado no paciente. A energia fornecida é da ordem de 100 joules durante o período de 5 milissegundos. Aqui você tem na prática uma das aplicações mais importantes do indutor. O indutor controla a variação da corrente. O sistema mostrado fornece um pulso de polaridade constante, enquanto a maioria dos designs de desfibriladores são hoje em dia do tipo bifásicos, isso é, inverte a polaridade dos pulsos. Desfibriladores bifásicos alcançam maior taxa de sucesso e operam em níveis de energia reduzidos. A resistência RS e o capacitor CS formam um circuito amortecedor das oscilações da tensão aplicada no paciente, enquanto a resistência RT pode ser incluída para fornecer um meio de testar a saída do desfibrilador, uma espécie de teste sem paciente, só para conferir as correntes e tensões no circuito.
Os requisitos de desempenho das resistências usadas em desfibriladores externos são bastante exigentes. As resistências R1, R2 e R4 na figura devem ser capazes de suportar altas tensões. A resistência R1 deve ter um valor que fica ao redor de 100 kΩ e deverá ser capaz de dissipar potências da ordem de 10 watts e isolação de 5.000 volts. Já a resistência R4, que é usada para moldar o pulso de descarga, tem um valor mais baixo, da ordem de 10 ohm, mas deverá ser capaz de suportar surtos de energia da ordem de 300 joules. Por isso, normalmente são resistências de fio, mas não podem ser resistências indutivas, para não alterar a impedância do circuito. Então, são resistências especiais. São construídas com 2 fios bobinados de forma que o campo magnético de um anule o campo magnético do outro. Essa é uma técnica desenvolvida por Arilton Perry, conhecida como construção bifilar. Claro que os componentes são todos especiais, inclusive o capacitor, que é o coração do desfibrilador. Os capacitores para desfibrilador podem suportar tensões de trabalho de 5.000 volts, com capacitância da ordem de 200 microfarads. Esses não são capacitores que se encontram por aí, sem contar que não podem perder sua capacitância ao longo do tempo. Por isso, não são usados capacitores eletrolíticos para essa função. São todos de filme plástico. E você sabia que esses capacitores são fabricados no Brasil? Isso mesmo, na fábrica da TDK, uma empresa japonesa com fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul, antiga Épicos, e nem precisa dizer que eu trabalhei com esse tipo de capacitor. Isso também acontece com as resistências, como vimos há pouco, e uma das fabricantes de resistências bifilares mais conhecidas é a Redan, com altíssimo controle de qualidade. Pronto, você teve uma visão geral de como são fabricados os desfibriladores. Diga aí nos comentários se você tinha ideia que as tensões chegavam na ordem de 5.000 volts e que a tecnologia dentro desses aparelhos eram tão sofisticadas, apesar do circuito ser simples, e que existem 2 tipos de desfibriladores. O desfibrilador externo, que pode ser usado por uma pessoa comum, não precisa ser um médico, claro que precisa de algum treinamento. Isso porque quem julga a intensidade e necessidade do choque é o próprio desfibrilador. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!